Agora sim. Então, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa sala de debate Conhecendo o Reiki, um evento promovido pelo projeto Neuroconexões UFPB, um projeto de ensino, pesquisa e extensão. Eu sou a professora Ana Lúcia, mãe, mulher, professora de neuroanatomia da UFPB e coordenadora do projeto Neuroconexões, juntamente com a professora Semíramis Cartonilho, que está aqui, e a nossa bolsista Mariana Nunes, que também está aqui hoje, vai acompanhar o debate conosco, e ela fica responsável pelo chat, né, Mariana? E eu quero hoje agradecer muito, né, ao trabalho e a dedicação da equipe que está aqui hoje, a Semíramis, que coordena, e durante toda essa semana ficamos juntas, né, tecendo essas conexões para que esse evento acontecesse. A Juliana Luiz e a Pâmela, que são servidoras da UFPB e também debatedoras hoje, que também nos ajudaram muito, além da organização, na captação de nomes especiais, como o Vinícius e o Paulo, que infelizmente o Paulo não vai participar hoje, mas em outro momento sim. E então, estamos felizes por todos vocês estarem aqui hoje para participar desse nosso evento, esse encontro, para falar de uma prática integrativa importante, que é o Reiki. E para isso nós temos uma equipe de peso para falar sobre esse tema, e agradecer, antes de passar a palavra para a mediadora, agradecer ainda a presença de participantes de perto e de longe que estão aqui hoje, né? Então, vou listar aqui alguns podem escapar, claro, mas representantes da CBMPB, do Centro de Língua e Cultura Francesa Daniel Mitterrand, Centro Juvenil São Domingos Sávio, Centro Universitário de João Pessoa, UNIP, Faculdade Maurício de Nassau, Instituto Federal da Paraíba, Instituto Federal de Minas Gerais, Campos de Ouro Preto, Secretaria de Educação do Estado do Ceará, Secretaria de Saúde do Recife, Uninorte, uma universidade lá, eu trabalhei na Uninorte há muitos anos atrás, bem-vindos. Universidade do Estado de Minas Gerais, Universidade Estadual do Ceará, Estadual do Norte do Paraná, Estadual do Piauí, Federal da Paraíba, Federal de Alagoas, Federal de Campina Grande, Federal de Roraima, a Universidade Federal de São Paulo, de Sergipe, de Viçosa, do Maranhão, do Rio Grande do Norte e Universidade Regional do Cariri. Então, nossa, quanta gente. A lista é grande, muita gente interessada em aprender um pouco mais, a saber um pouco mais sobre uma prática integrativa. E a partir de agora eu passo a palavra para a mediadora desse evento, que é a doutora Semíramis Cartonilho de Souza Ramos, mediadora e também coordenadora adjunta do projeto Neuroconexões. Com você, Semíramis. Obrigada, Ana Lúcia. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui nessa sala de debate, né? É um grande desafio, né? Tendo em vista as pessoas maravilhosas que estão aqui hoje, a participação até o momento dessas 64 pessoas que estão conosco, né? Mas vai ser um grande prazer e eu creio que vai enriquecer muito o nosso conhecimento sobre o Reiki, né? Então, o nosso debate de hoje, ele tem como título Conhecendo o Reiki. O Reiki é uma das 29 práticas integrativas que foi integrada ao SUS, né, pelo Ministério da Saúde, é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, e é uma técnica de canalização de energia universal. Mas nós vamos deixar, né, os nossos debatedores falarem sobre isso, que são as pessoas que têm realmente o domínio, né, o conhecimento, a formação para falar sobre o Reiki. E nós vamos ter hoje 4 convidados, né, que vão participar desse debate conosco. Nós teríamos o Paulo aqui, a professora Ana Lúcia falou, mas houve um incidente agorinha, né, em cima da hora, e ele precisou realmente socorrer a filha. Então, a gente pede até que todo mundo emane aí energia positiva para o Paulo, né, para a filha dele, para a família. E nós temos, então, 4 convidados para esse encontro de hoje, né?
Nós vamos falar um pouquinho de como vai se dar. Então, nós teremos um tempo para que esses debatedores falem, né, apresentem seus temas, que vai ser em média de 20 a 30 minutos. E nesse período de conversa, todos nós que estamos na sala, nós poderemos participar através dos questionamentos, das perguntas, das observações, né? Retirando dúvidas, contribuindo. E depois, às 15h45, nós teremos um intervalozinho de 10 minutos, porque nós programamos essa atividade de hoje de 14 horas até as 18 horas, então é um tempo longo, né, para estarmos juntos. Então, nós vamos dar um intervalozinho de 15h45, de 10 minutos, para que a gente possa beber uma água, né, ir ao banheiro, quem precisar, e depois a gente retorna com uma meditação para recomeçar as atividades do segundo período. E depois, ao final das discussões, né, das trocas, nós vamos ter um envio de reiki, né, que vai ser feito pela Juliana e pelos participantes. Nós vamos apresentar os debatedores de hoje. Então, nós temos a Juliana Luiza de Araújo. A Juliana, ela tem pós-graduação em Gestão Pública e Gerência de Cidades, é reikiana nível 3A, terapeutas nas áreas de Theta Healing, barra de Axis e radiestesia. A nossa outra convidada é a Pamela Kelly Farias de Aguiar, mestre em Biologia Celular e Molecular, professora de Yoga, reikiana, auriculoterapeuta, e ela é da Universidade Federal da Paraíba, como a professora Ana Lúcia falou, né? Teremos também a professora Ana Lúcia Basílio Carneiro, que é a nossa coordenadora, né, do projeto Neuroconexões, aqui da UFPB. A Ana Lúcia, doutora em biotecnologia, mestre e especialista em psicologia, especialista em anatomia patológica e acupuntura, professora de neuroanatomia do Departamento de Morfologia aqui da UFPB, terapeuta nas áreas de acupuntura, reiki, hipnose ericksoniana, hipnose carreriana, magnetismo e fascinação e bioeletrografia. E teremos também o bendito entre nós, né, o único homem debatedor, que vai ser o Vinícius Vasconcelos Castro. Ele é reikiano nível 1, o Sui tibetano, e nível 2 e 3 em o Sui tibetano and Way of the Heart. Mestre em Reiki Usui, Karuna Ki 1 e 2, formação e aprofundamento em Yoga, é tarólogo, Oneness, Diksha Giver and Golden Orb Diksha Giver. Acho que é isso, né, Vinícius? Se não for, você me corrige. Então, nós vamos iniciar nossa conversa agora. E eu já queria perguntar, né, para o Vinícius, eu já vou ser a primeira perguntadora, que ele falasse um pouquinho para nós qual é a origem do reiki, o que é o reiki e para que ele serve. Vinícius está aí? Ok, todos me escutam? Sim? Primeiro eu quero agradecer por estar entre vocês, é uma gratidão imensa estar contribuindo para que a gente possa discutir um pouquinho sobre Rei, né? Rei quer dizer energia universal, tá? E que a energia que flui de todos os seres. Então, o Reiki nada mais é do que uma energia sutil, tá? No yoga, por exemplo, a gente chama isso de prana, tá? Na China, chama de Qi. E então, em várias escolas diferentes, essa energia, tá? Essa energia sutil, essa emanação do universo, ela vai servir como um processo de cura do corpo físico, tá?
O Reiki, ele foi canalizado por Mikao Usui, tá? No Japão. Só que o Reiki, ele tem uma trajetória longa, porque se a gente falar no Reiki como um processo, uma prática que foi canalizada dentro do Zen Budismo, nós vamos voltar lá para o século VI antes de Cristo, né? Porque o budismo ele começa a se desenvolver nesse período. E o Zen ele vai chegar no Japão depois de passar pela China, lá para o século VII, entre o final do século VII e início do século VIII depois de Cristo. Então, o Mikao Usui, ele estudava a energia do corpo, né? O Qi-Fun. Na realidade, o Qi-Fun ele se parece muito com o... Como é que eu posso dizer aqui para ficar um pouquinho mais claro? Com práticas que você vai desenvolver o corpo físico, mas no processo em que você desenvolve o corpo físico, você está trabalhando no sentido de que você está trazendo o Qi, essa energia vital, para o seu corpo. Como o Tai Chi, por exemplo. O Tai Chi, ele parece muito com o Qi-Fun. Então, o Mikao Usui, ele começa a estudar essas práticas budistas, né, no Monte Kurama, porque desde criança ele estudava nessa escola, ele era um monge budista, Zen, e a partir daí ele encontra relatos, antigos textos, né, que trabalhavam justamente sobre esse processo de cura. E aí ele se mergulha nesses documentos antigos, ainda em sânscrito, em línguas antigas chinesas, e ele começa a fazer um estudo sobre esse processo. E ele descobre nesses documentos alguns símbolos. De acordo com a Havayo Takata, né, que é uma senhora norte-americana, né, de descendência japonesa, ela vai dizer que ele, de certa forma, recebeu esses símbolos através de uma prática meditativa de 21 dias. Mas há relatos também, ninguém sabe ao certo o que é correto, que ele acha esses símbolos em alguns documentos nesse tempo. E aí ele passa a estudar esses símbolos. Mas o que parece em comum entre o conceito da história é que o Usui, ele passa por um processo de meditação no Monte Kurama e ele recebe desse divino, da espiritualidade, da energia sutil, como utilizar esses símbolos no processo de cura. Tá? Porque o Reiki ele tem vários níveis, desde o nível 1 até o nível 3. Tem alguns mestres que dividem aí o nível 3, né? Enfim, isso vai depender de cada escola. A gente também tem aí 3 escolas, como você falou, né? O sistema Usui, o sistema Day of the High e o sistema tibetano. E, na realidade, o que vai diferenciar uma escola da outra são os símbolos que são incorporados nessa escola e as práticas, tanto meditativas quanto de aplicação e imposição das mãos. Tá? No Reiki, espero que todos estejam compreendendo. Tá? Se tiverem dúvida, vão colocando aí no chat e aí a gente vai já trabalhando com as questões, né, Vinícius? Isso. No Reiki nós temos 3 pilares. Tá? Nós temos o Gashô, o Heijiro e nós temos o Shiryo. Tá? Por que esses 3 pilares dentro do Reiki? O primeiro é o Gashô, né, que é as palmas postas. As palmas postas a gente sempre utiliza como um processo de meditação. A gente coloca as palmas postas próximo ao Anahata Chakra, o chakra do coração, né? Porque aqui nós fazemos a união com o universo. E aí nós abrimos essa conexão através de Gashô
ou meditação Gachô, para canalizar essa energia. Porque, na realidade, nós somos um portal. Nós não somos um ser de cura. Nós não somos aquele que cura. Na realidade, a gente leva uma energia sutil. Né? E essa energia sutil é que vai, de certa forma, trazer um benefício, né, ao nosso familiar, ao nosso paciente, vamos dizer assim, né? Alguém próximo. Entretanto, eu gosto muito de falar sobre a concepção do yoga, também para tentar explicar um pouquinho sobre o Reiki, em relação aos nossos corpos. Tá? A gente tem 5 coxas, vamos dizer assim, os coxás, eu não sei a expressão em hindi, mas existe 5 corpos sutis, tá? E eu queria falar especificamente sobre o corpo etérico. A gente tem um corpo etérico, que antes da doença se manifestar no corpo físico, ela também se manifesta nesse corpo etérico, tá? E aí nós temos a coluna vertebral, né, que vai desde a base até o topo da cabeça. E aí nós somos preenchidos durante essa coluna vertebral por 7 chakras. No Reiki, a gente chama de linha do Hara, porque o terceiro chakra, o plexo solar, a gente chama de Hara, que é o centro do corpo. Então, toda vez que nós canalizamos essa energia através de Gachô, nós abrimos essa conexão com o universo, com essa emanação de luz, com o prana, absorvemos esse prana, essa energia sutil, tá? E aplicamos essa emanação de luz no paciente, né? Ou em quem nós queremos tratar. O Reiki-Ho, né, é a indicação da energia do Reiki, que é o segundo pilar do Reiki. O Reiki-Ho já é uma prática intuitiva, né? Você vai elevar as mãos do Sahasrara para o Ajna Chakra. Então, nesse processo, quando você canaliza a energia através do Gachô, traz essa concepção da intuição e da energia para a linha do Hara, preenche todo o seu corpo físico de energia, e traz essa canalização através do Reiki-Ho para o terceiro olho, tá? Ou para o Ajna Chakra, o Ajna, você consegue, né, visualizar ou intuitivamente ter a concepção de que em que local específico você deve fazer o tratamento. Porque o Reiki também, ele não vai tratar só o paciente em si, né? O terapeuta também é tratado. O terapeuta precisa estar bem consigo mesmo para que ele possa desenvolver a sua atividade. Então, quando você aplica Reiki, você também está recebendo essa energia. Você faz parte dela. E o terceiro e último pilar do Reiki é o Shiryo, né, que é o tratamento em si. Tá? Eu sempre costumo colocar minha mão dominante, né, sobre o Sahasrara, não tocar, de certa forma, né, porque tem pessoas de algumas práticas religiosas que elas não permitem que toque no Ori, né, é super respeito, porque necessariamente você não precisa impor as mãos para você aplicar Reiki. Tá? Essa é uma das minhas concepções. E quando a gente está no nível mais avançado do Reiki, e quando você está disposto a doar essa energia, você canaliza. É como você doar Reiki para grandes multidões. Então você vai passando ali para aquelas pessoas e aquela energia vai sendo emanada. Porque não é uma energia sua. Você é o canal. Tá? Então, como essa doença ela vai se manifestar no meu corpo físico? Como eu disse, nós temos os 7 chakras, né? Temos a Sushumna Nadi, a Nadi principal,
temos Ida e Pigalá, né, que são a nadir solar e a nadir lunar. Tudo isso vai formar esse corpo energético. Tá? Estou falando com base no yoga. Isso vai formar o meu corpo energético. E essas sutis nadis, né, são fios energéticos que alimentam o meu corpo de energia, de prana. Onde é que eu consigo prana? No ar, no alimento, né? Fazendo prática meditativa, entre outras coisas. Então, nós absorvemos essa energia. Então, quando há algum, vamos dizer assim, não seria um lixinho, né? Em alguns pontos energéticos, mas seria entraves, vamos dizer assim. A energia não flui naquele ponto como deveria fluir. E aquilo vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando os corpos sutis, e, consequentemente, essa energia vem para o corpo físico. Então, o Reiki, ele tenta trabalhar do físico para o campo mais sutil, os corpos mais sutis. Lembrando que o Reiki não é uma prática religiosa. Né? As pessoas têm que entender que o Reiki é um processo diferente dentro do conceito religioso. Mas também não deixa de ser místico, no sentido de que o sujeito ele passa a compreender uma outra realidade, uma outra dimensão ao qual ele não compreendia. Que existia... Vinícius, eu ouvi uma certa pessoa que praticava Reiki, não sei se alguém compartilha dessa informação, que o Reiki, mesmo não sendo religião, ele utiliza guias espirituais para conduzir o fluxo e citou até o nome de alguns anjos, né? Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel. Essa prática, ela é considerada no Reiki ou não? Isso é uma canalização pessoal de cada sujeito. Tá? Sim. Isso não é... Mas na formação não é... Não é trabalhado assim. Na formação não é trabalhado dessa forma. Na minha formação não foi trabalhado dessa forma. Porque nós fazemos escolhas constantemente. Né? Então, eu escolhi estar aqui nesse momento. Bem antes de vocês me chamarem, eu já tinha feito a escolha. Então, eu já queria falar sobre algumas práticas que eu desenvolvo. Então, primeiro eu emanei, e depois a Ju me fez o convite. Tá? Então, isso não quer dizer que não esteja incorreto. É claro que é viável quando você tem um mentor espiritual, se você acredita nisso, se você tem uma devoção a uma certa divindade, Lord Ganesha, Shiva, Parvati, Buda, né, o Gautama, se você tem uma afinidade com uma determinada prática religiosa, nada mais justo que utilizar esse auxílio dentro desse processo. Né? Nas minhas últimas iniciações, eu tive assim não foi um contato específico, mas foi com o Arcanjo Miguel, né? E a espada, né? Como se a espada ela me, vamos dizer assim, não é no sentido de destruir o corpo físico, mas é no sentido de que aquela conexão naquele momento foi tão forte, não sei, porque eu estava fazendo um processo de limpeza de 21 dias, então eu senti a presença muito forte, mas não do anjo em si, mas só a espada. Isso vai depender de cada verdade e concepções daquilo que você acredita como verdade, né? Porque existem várias verdades. E outro ponto interessante que aconteceu comigo em relação ao Reiki foi ter comigo características de entidade, por exemplo, de espiritualidade, relacionado ao xamanismo.
né? Então, nas minhas iniciações também vieram muitos animais de poder, né? Isso também está muito associado a cada questão e a cada linha que você, que você segue. Se eu falasse outras questões, as pessoas poderiam, assim, não acreditar muito, né? Como seres extraterrestres, que é muito comum também. Vinícius. Obrigada, Ju. Então, assim, somos nós que nos... Não sei se eu tenho muito tempo ainda. Sim, pode. Ainda tem, Vinícius. Às vezes nós pensamos que somos nós, como sujeitos, né? Que procuramos um reiki, por exemplo, ou uma diksha, ou um passe magnético, ou qualquer prática de cura, né? Mas eu acredito muito que quando nós nos encontramos como sujeito, de certa forma, disperso, com um outro olhar, né, sobre o outro, sobre nós mesmos, a gente passa a atrair coisas que estão na nossa vibração. No meu caso, eu comecei com yoga, né? E depois do Hatha e Raja Yoga, eu comecei a fazer práticas de Kundalini Yoga. Depois, eu fiz iniciações no Reiki, depois, né, iniciação na Diksha, e tudo isso, de certa forma, foi divisor de águas na minha vida. Assim como o estudo da bruxaria Vani também, durante 3, 4 anos, de aprofundamento nos estudos da Vani, também me trouxe novas perspectivas, novas possibilidades. E o que eu acho bonito nessa energia sutil é como ela transforma o sujeito. É como você, como canal, como vetor, como irradiação dessa luz, naquele momento que você está tratando alguém, né? Você está colocando amor e compaixão ali naquilo que você está fazendo. Tá? Isso também desenvolve algumas práticas que até então você não sabia que era possível em você. Antes de terminar minha fala, eu estava hoje de manhã olhando lá no Instagram as postagens, né, de vocês, e achei interessante um comentário do Bruno Silva, e aquilo me inquietou. Eu não sei se ele está presente, né, porque ele colocou assim: tomara que tenha algo sobre Sozo Saisei. Sozo Saisei é uma prática que os avatares, que os seres iluminados faziam para rejuvenescer as suas células, né? Rejuvenescer o corpo físico. Na realidade, a energia do reiki, a energia do prana, o chi, como quer que seja, são energias que renovam o corpo físico. Porque quando nós estamos falando em certas práticas espiritualistas individuais, o sujeito pode achar que aquela pessoa ela é um pouco pirada, ela está fora da caixa. Mas o que seria ser normal dentro dessas questões que nós estamos vivendo, onde o sujeito ele não consegue, de certa forma, olhar para dentro, né? Saber quem verdadeiramente eu sou. Então, constantemente eu vinha nessa luta, nessa briga. Quem eu sou? Né? Qual é a contribuição que eu quero ser para esse planeta? Ou qual é a contribuição que eu quero ser para mim, né, como sujeito? Que eu é esse? Né? Que briga, coisas eu estou fazendo comigo mesmo. E aí entra dentro do conceito de verdade. O Sazo Seisei é uma prática em que o sujeito ele guarda prana. Tá? Os yogis místicos, por exemplo, faz 1 ou 2 refeições por dia. Tá? Se você for em Trigueirinho, em Minas Gerais, você vai ver que algumas pessoas se alimentam de luz. Isso não é um conceito de que o desenho animado que ele citou lá, assim, não colocando que isso foi ruim, porque isso me trouxe um questionamento. E eu gosto dessas coisas que provocam o sujeito.
e tira o sujeito desse lugar social ao qual ele está inserido. Então, respeitando também o outro, né, porque isso é muito importante. E a questão do reiki, e a gente tem que deixar bem claro, eu não sou aquele que cura. Eu sou um portal que leva as possibilidades de cura. Se o sujeito, se ele não tiver aberto a essa possibilidade, eu não posso levar a cura para ele. Eu sou apenas um canal. Eu estou ali para auxiliar nesse processo. Tá? Certa vez, vi uma amiga na minha casa e disse assim, Vinícius, aplica um reiki em mim que eu não estou bem. Então, no momento que eu olhei para ela e fechei os meus chakras, limpei a minha casa e fui fazer a aplicação, eu disse, olha, eu não posso aplicar reiki em você. Porque a gente também tem que ser sincero. Eu disse, olha, você tem que procurar um médico, porque o seu caso é um caso mais delicado. Se eu aplicar reiki nesse momento, possa ser que eu irradie questões muito mais complexas do que o seu corpo físico pode aguentar. Né? Então, o reiki não é um processo do Sazo Saisei, não é um processo místico em que o sujeito, de certa forma, vai virar um avatar, um super saiyajin. Não é isso. Tá? Essa não é a proposta. Tá? Porque essa proposta de evolução espiritual, ela é individual. A partir do momento em que o sujeito ele começa a olhar para dentro, tá? E modificar algumas questões que ele acha que precisa ser modificada como sujeito, tá? O exterior também se transforma. Então, quando você transforma o interior, tudo à sua volta se transforma. E aí você pode influenciar outras pessoas no seu processo. Por exemplo, hoje se fala muito sobre a segunda-feira sem carne. Tá? Há mais de 12 anos, eu não lembro, eu sou vegetariano. Mas não foi por uma escolha. Eu não escolhi ser vegetariano. Ou escolhi, não sei. Mas no momento em que eu estava fazendo uma prática de yoga, eu fui tocado. Algo em mim mudou. O meu ser mudou. E a partir daquele momento, eu deixei de comer carne. Porque o que está dentro está fora. O que está fora está dentro. Tá? Então, assim, é um processo natural, né, Vinícius? Isso. De transformação, de equilíbrio, né? Verdade. Mas a questão que eu quero só voltar aqui é que a gente não deve julgar o outro, por exemplo, a partir de determinadas escolhas. Claro. Seja elas escolhas espiritualistas, seja elas fazer um tratamento através do reiki. É tanto que você não pode deixar seu tratamento médico e fazer um tratamento com reiki. Tem que ser um conjunto acordo, né, entre várias questões. Tá? O reiki é só uma energia canalizada que, de certa forma, veio auxiliar o sujeito em determinados tratamentos. Tá? E eu acho que... Ô, Vinícius, nós temos vários tipos de reiki. Nós temos escolas de reiki. Tá? Eu gosto de colocar assim como escolas de reiki. Por exemplo, o sistema Usui. Tá? Então, nós temos o sistema Usui, que tem alguns símbolos do Usui. Os símbolos você recebe quando você muda de nível, vamos dizer assim. Por exemplo, eu vou fazer uma iniciação em nível 1 de reiki, eu não tenho conhecimento nenhum sobre isso. Tá? Meu canal energético é muito pequeno, então eu vou fazer a iniciação no nível 1, do sistema Usui. Quando eu vou mudar de nível, eu vou para um patamar um pouquinho mais alto. Aí eu posso fazer a iniciação no Usui, no Day of the Heart ou no tibetano. Isso vai depender da escola iniciática que você fez. Né? Por exemplo, a minha escola é Zen budista. Eu fiz com a monja Zen budista, Luciana Reiko, aqui em Campina Grande. Então, toda a minha formação
de Reiki, Karuna e iniciação em Reiki e Mestre Usui, eu fiz um centro Zen budismo. Mas isso... Existe o reiki essencial, tibetano, xamânico. Existe essa divisão ou isso é... O Reiki essencial é um livro da Diane Stein. Né? Estou até aqui com ele. Né? Então, tem até uma pessoa que quer saber dos livros depois, né? Ela fala um pouquinho sobre essas concepções do Reiki, né? No sentido de que também subdivide os níveis e os métodos. O que eu acho como questão pessoal é que o Reiki ele vai sofrer diversas influências. Por exemplo, o Sui canalizou o símbolo do sistema Sui. Aí tem a Takata, que canalizou alguns outros símbolos, o Day of the Heart. E aí tem um símbolo tibetano, que é o Daikomyo tradicional e o Daikomyo, né, normal, tibetano. Tibetano. Isso. Mas o que aconteceu? Essas escolas foram variando. Por exemplo, estou falando aqui no Karuna Ki. No Karuna Ki foram 10 símbolos. Entre esses 10 símbolos, eles foram canalizados pelo Satya Sai Baba. Né? Lembrando que o Day of the Heart tem uma origem indiana. São escolas, são linhas, que cada mestre vai trabalhar de uma forma diferente. Eu gosto de trabalhar com as 3. Tá? Porque eu fui iniciado dessa forma. Porque aí quando você recebe os símbolos, você já vai trabalhando em todas essas escolas. Tá? Porque as escolas nada mais é do que uma prática meditativa diferente, a imposição das mãos sobre o corpo de uma forma diferente. Né? Tem toda uma questão ética, né? de atender, de tratar o outro. Né? Como eu disse, a gente não deve, de certa forma, dizer que você é o canal de cura. Né? Um outro livro interessante é o próprio manual do Mikao Usui. Tá? O próprio manual do Mikao Usui traz algumas técnicas dele e fala um pouquinho de como o Reiki, de certa forma, chegou até ele, né? E como você deve proceder, deve fazer a aplicação. Então, a Diane Stein, ela desenvolveu esse livro, Reiki Essencial, porque é um manual de cura, é um manual de cura completo sobre a antiga arte de cura. Mas eu li um outro livro interessante, para quem gosta de símbolos, processo dessa simbologia, que é o grande livro dos símbolos do rei, que é esse outro livro. Tá? Esse Rosaki Biluca, ele faz um trabalho muito bonito. Ele vai desde mudras aos símbolos, né? E faz um aprofundamento de como esses símbolos eles trabalham no sujeito, no corpo. Depois o Diana vai falar um pouquinho sobre os símbolos, não vou adentrar muito, não. Outro livro que eu recomendo, que é o de Johnny DeCaria, Reiki Universal. Esse também é muito bom. Tá? Excelente, Vinícius. Esse é maravilhoso. E o outro que a gente conversou ontem foi o... Tá? E aí fazer um apanhado, vamos dizer assim, em geral, sobre o processo de imposição de mãos e como as mãos elas podem auxiliar no processo de cura. Porque a gente não só tem os 7 chakras centrais, a gente tem chakras na mão. Eu também participei por iniciação nos pés, meus pés também foram iniciados, não só as minhas mãos. Então, a gente necessariamente não precisa das mãos para aplicar o reiki. Quando você vai desenvolvendo os níveis, você pode aplicar através do sopro, tá? O seu corpo ele vai emanar essa energia.
O reiki, eu posso dizer para vocês que estão me ouvindo, para não ser muito cansativo, é uma energia de amor, sabe? Assim, é uma energia que transforma. Primeiro você transforma a si. Essa é a maior transformação. É olhar para você amorosamente, carinhosamente. Então, o reiki ele vai te acolher. Mas se você escolheu isso, né, ou se você foi escolhido pelo reiki, e se você quer se aprofundar, né, você que está me escutando agora e que não tem nenhuma prática ou nenhum conhecimento, vai entender aos poucos como essa energia é bonita, né? Como essa energia acolhe, como essa energia transforma, como ela muda o sujeito. Tá? Porque, de certa forma, mudou a minha vida e a percepção de olhar as coisas. Né? Obrigada, Vinícius. Eu queria que fazer uma pergunta. Ana, quer fazer uma pergunta? Não, na verdade, é uma observação, só para acrescentar. Tem um livro chamado Reiki para Cristãos, né? Apesar ele é escrito por um padre, ele deixa bem claro que não tem nenhuma conexão entre Reiki e religião, né? Elas são coisas individuais, embora qualquer religião possa utilizar. Mas aí tem na conclusão do livro dele, ele diz assim, de forma bem simples, é como se fosse assim, o que é o reiki, o que é que eu faço, né? E ele diz o seguinte, reiki é uma terapia muito simples. Eu quero falar isso porque, apesar dos termos, né, Vinícius, a gente fala alguns termos complexos, fala de energia, a gente pode falar até em teoria das cordas, em matéria escura, energia quântica, mas a base do reiki, não é? Isso aí já é a explicação física de algumas coisas, tem a terminologia utilizada na área das práticas integrativas e da energia, mas aí eu gosto dessa conclusão que o padre chegou, que ele diz o seguinte, reiki é uma terapia muito simples, com poucas regras, além daquelas aplicáveis a qualquer terapia, ética, cortesia e sigilo, entre outras. E basta a intenção de dar e receber. E aí ele faz uma citação e diz o seguinte, deixe o receptor em paz e seu ego de lado. Afaste qualquer ideia de fazer algo a não ser a colocação das mãos com a intenção de passar reiki. É dentro do processo de não fazer nada que as mudanças acontecem. Então, ele resumiu de forma muito simples, né? A imposição das mãos, o dar e receber, eu quero dar e o outro quer receber, e deixar o ego de lado, é no nada que a transformação acontece. E aí eu acho bem interessante, porque muita gente aqui não conhece o reiki, algumas pessoas que eu sei que não conhecem, e aí seria interessante eu vou falar o conceito de reiki no glossário de termos de práticas integrativas e complementares do Ministério da Saúde, que é de 2018. E ele diz assim, que a prática terapêutica que utiliza a imposição das mãos para canalização da energia vital, visando promover o equilíbrio energético necessário ao bem-estar físico e mental. Então, assim, em 3 linhas bem simples, o Ministério da Saúde fez um resumo do que seria o reiki, mas eu acrescento que ela é uma terapia natural, é holística, né? E seus 5 princípios básicos, né, são confiança, honestidade, paciência, gratidão e respeito com qualquer ser vivo. Então, são princípios básicos para quem pensa em fazer reiki, para quem quer e para quem já faz o reiki, né, quem já está inserido. Era só isso mesmo. Semiramis, aqui no chat a gente tem 2 pessoas que fizeram perguntas distintas. Eu posso ler? Pode sim, Mari. A Vanessa perguntou qual a diferença dessas 3 escolas com o reiki xamânico. Aí, depois eu leio da Clariana. Reiki xamânico, né? Se minha mestra estivesse aqui, ela ia dizer que não é reiki. mas eu penso de uma forma diferente. Tá? É
é uma nova escola, tá? Eu diria que é uma vertente nova do Reiki, tá? Eu não posso te dizer especificamente, porque eu não fiz iniciação no xamanismo, dentro dessas práticas do Reiki. Mas eu conheço pessoas que fizeram a iniciação no Reiki xamânico e que recebeu alguns símbolos relacionados ao xamanismo. Eu gosto muito dessa energia xamã, mas não me despertou, não houve chamado para práticas envolvendo o xamanismo e o Reiki. Tá? Porque o xamanismo, ele é um Reiki indígena, é isso? é uma... São práticas indígenas? Sim e não, no sentido de que é uma vertente diferenciada do processo de canalização. Na canalização no sentido de que da utilização de alguns símbolos, tá? Que não são os símbolos do sistema Usui, nem do Day of the Heart, nem do tibetano. Foram outros símbolos canalizados. Por exemplo, um reikiano pode canalizar um símbolo, mas você pode receber um símbolo. Tá entendendo? Vocês estão compreendendo assim, o que eu quero dizer? É que se minha mestre estivesse aqui falando, ela dizer que não é reiki, porque ela só considera reiki essas 3 escolas. Tá? Então, assim, a gente... Não sei se Juliana até participou dessas discussões com a Reiko, mas a Reiko deixou bem claro... Não, porque eu acredito... Há alguns anos, e o xamanismo praticado nas aldeias é diferente do reiki xamânico, né? São práticas de curas distintas. A gente pode pensar, né, em trabalhar essa questão do reiki xamânico. E a gente pode conversar depois, Vanessa, se você tiver alguma contribuição para dar a respeito do reiki xamânico, né? Ou então a gente convidar alguém que tenha iniciação no reiki xamânico para falar um pouco melhor sobre essa prática, tá bom? Tem mais alguma questão? A fala, porque a Clariana ela colocou uma outra questão, né? Mas seguindo um pouco esse quadro comparativo, eu queria saber sobre o Jorei também, né? Porque acaba caindo numa comparação entre o Jorei e o Rei, que as pessoas fazem muito essa comparação. Eu queria saber a sua opinião sobre o Jorei. Sou eu? Da minha Isso. pergunta? O Jorei. Não sei se da religião messiânica, né? Do Meixo-sama. Tem até uma igreja aqui na minha rua. Já fui também. A questão é que é a mesma energia, gente. É a mesma energia. Na realidade, são energias colocadas e praticadas de formas diferentes. Elas só levam nomes diferentes e práticas diferentes. Né? Eu vou fazer uma respiração de fogo aqui, vou hiperventilar o meu cérebro, hiperventilo, faço mulabanda, seguro, trago toda essa energia lá para o Agnya Chakra, e centralizo essa força e libero uma grande quantidade de energia. Vou lá, aplico o Reiki e vou liberando essa energia da mesma forma. Trabalho os meus chakras. Vou no centro espírita, tomo um passe. Né? Ou um passe magnético numa casa de cura espírita. Na realidade, porque assim, eu queria ser o mais simples possível na minha fala e também não queria agredir o outro, né? Porque eu estaria agredindo a mim mesmo. Mas são energias canalizadas em momentos diferentes e que têm o mesmo propósito, né? Têm a mesma finalidade. Por exemplo, quando eu fiz iniciação em Diksha, né, que aquela orbe dourada, aquela coisa maravilhosa, que você canaliza através das mãos e emana, né, aquela coisa linda, um processo iniciático maravilhoso, que foi transbordar a luz, nada mais é do que a mesma energia canalizada de uma forma diferente,
num momento diferente, de concepções diferentes ao qual a humanidade passa? Porque se nós evoluímos como sujeitos, as práticas também elas vão sofrer um processo evolutivo. Não é? Então, ao longo do tempo, dentro do conceito dessa temporalidade, nós estamos aprendendo outros processos de cura. Mas isso já estava com a gente, isso já é nosso. Né? Nós aprendemos. A Joelma que está participando, ela faz uma contribuição interessante, né? Que muita gente está concordando. Ela diz que toda energia vem da mesma e única fonte superior. Isso, e, na opinião dela, o que muda é o método, né? Sim. São as ferramentas que cada escola ou que cada reikiano vai utilizar. Isso. Porque, só para bem. Acrescentar, Vinícius, eu gosto muito de ler a história da medicina, e quando você lê a história da medicina, você vê que Hipócrates já fazia imposição de mãos, né, antes de Cristo, fazia imposição de mãos, e ele tem uma frase que ele diz assim, comentando com os amigos, ele deixou escrito, parece que tem uma energia, esse calor que sai das minhas mãos tem um poder de cura. Aí, quando você chega na religião cristã, né, Jesus Cristo, ele também tinha o ato de imposição de mãos para fazer a cura. E hoje, nós temos várias práticas diferentes, mas o poder da energia, e essa energia é a mesma energia. O livro da Bárbara, que é Mãos de Luz, quem quiser depois, quem gosta dessa área, é um livro que vale a pena ler também, esse livrinho aqui, Mãos de Luz, exatamente, ela até faz uma lista, né? E tem alguns textos também que fazem isso. Nós temos mais de 97 termos como sinônimos da energia. Mas a energia, como ela falou aqui, é a mesma energia. Então, eu já fiz Reiki 1, Reiki 2, fiz o Theta Healing, fiz vários tipos de hipnose, o magnetismo. O magnetismo, por exemplo, foi criado por um médico. E no espiritismo você usa como um passe. Em outras terapias, você vê o poder da energia com o toque, e às vezes nem precisa do toque, é só no olhar você passa essa energia e produz um efeito, né? Passa energia para o outro. Então, ela está certíssima quando diz que é a mesma energia e que nós tem diversos rituais diferentes para trabalhar com energia. Eu até vou mais longe, eu digo que, em geral, as práticas integrativas, elas trabalham com energia, né, de uma forma ou de outra. Cada uma dentro de uma prática, de um ritual, com começo, meio e fim, com uma história que vem atrás dela, mas todas elas estão com energia, então foi bem colocado. Eu vi uma outra pergunta aqui depois que eu falei, que foi se o reiki é individual, é coletivo, né? Porque alguém tem que passar, um tem que doar, o outro tem que receber. Ele também é coletivo, né? Muito coletivo. Você pode, o Vinícius pode falar melhor do que eu, mas você pode enviar reiki para a multidão. Mas também ele é individual porque eu posso fazer a auto-aplicação. Então, o reiki tem essa vantagem. Eu posso fazer a terapia em mim mesma e posso fazer essa canalização para o outro. Esse outro pode ser uma pessoa e pode ser uma multidão. Aí depende do nível de reiki, que aí o Vinícius pode, ou a Juliana pode falar melhor, ou a Pamela, não é? A gente tem caixinhas, por exemplo, caixinhas de reiki, ou caderno de reiki, que a gente vai lá, anota, coloca os projetinhos, né? Coloca os nomes das pessoas, dos amigos, ativa os símbolos e aplica. A pessoa vai estar recebendo o reiki aí. Agora, assim, aí não se aplicaria a radiestesia nesse caso? Você fazer um testemunho, colocar num negócio que acaba se enquadrando também na radiestesia, né? Se enquadra nesse conceito, porque o símbolo radiestésico vai estar agindo sobre aquele objeto, naquela vibração. Por exemplo, o reiki a gente não pode aplicar para desencarnados. Já a energia da Dixie a gente pode aplicar para desencarnados. Mas o reiki, por exemplo, a gente pode aplicar no passado. Eu quero harmonizar uma energia do passado. Tá? Eu quero abençoar um projeto futuro.
posso aplicar reiki para esse projeto. Entendeu? Essas chaves, essas questõezinhas, elas são bem interessantes. Quando a gente vai, por exemplo, eu posso programar reiki na minha casa, com um horário específico. Vou dormir, tá lá, estou recebendo reiki. Eu fazia isso muito com os meus alunos. Eu tinha uma turma de 6º ano que era terrível, só faltava me matar, enlouquecido, assim. E aí eu comecei a programar reiki nos meus horários de aula durante toda a tarde, né? E eu fui percebendo que isso foi melhorando, eles foram se concentrando mais, eles foram tendo mais atenção, e assim você percebe essa mudança no processo. Então você pode aplicar à distância, você pode ter uma caixinha de reiki, você pode ter um caderninho de reiki, você pode programar na sua rua, você pode programar na sua casa, tem infinitas possibilidades com o reiki. Obrigada. Tem mais uma pergunta no chat. Mais alguma questão? Pode falar, Mari. Tem. A Julie, ela perguntou se o passe praticado no Espiritismo e o reiki, eles são semelhantes. Olha, até, assim, posso falar, Ju, rapidinho? Eu frequento o SEJA, um centro espírita aqui em Campinas, né? E, assim, eu não aplico o passe magnético, mas o passe magnético também é um processo de limpeza, assim como o reiki é um processo de limpeza. Né? Essas energias, elas, como a gente já disse, são técnicas diferentes, mas similares, que vão trabalhar em pontos específicos. O que eu acho interessante é que a Diksha trabalha de uma forma, né, que vai ajudar o sujeito naquilo. O reiki trabalha de uma forma, o passe vai trabalhar de uma outra forma, mas é a canalização da mesma energia, só que com uma prática diferente. Né? Alguém pode pensar, discordar da minha forma de pensar, mas tudo bem. É para isso que serve o debate e o discurso, né? É para a gente aprender com o outro. Eu tenho uma dúvida também, assim, em relação, já que a gente entrou nesse campo de energia, né? Que a minha vertente é mais do Kabbalah, do Chassidismo, né, e tudo mais. E há muito uso de instrumentos também, tipo um punhal ou um cetro, alguma coisa, objetos ritualísticos, né? Para meio que direcionar a energia que você quer emanar, o manto, a palavra, né? Aí eu não sei se você comentou do Jorei, que acho que é semelhante, se você vê alguma semelhança, mesmo quando há esses instrumentos. Sim, porque no reiki, algumas pessoas utilizam cristais. Eu particularmente, não uso nenhum objeto, porque eu acho que o objeto em si, ele vai se impregnar de energias. No sentido de que eu estou fazendo um tratamento no corpo do sujeito, no corpo físico, pego aquele aparelho, vamos dizer assim, eu pego um cristal, e eu não limpo aquele cristal direito, eu tenho um certo receio de utilizar alguns instrumentos, principalmente no corpo, colocar um cristal, por exemplo, e aplicar reiki nesse local específico. Porque eu estou passando a energia do reiki através do cristal, e estou irradiando essa energia no local específico do sujeito. Eu acho assim a gente tem que ser sério naquilo que a gente faz. Não é que eu não acredito ou não acredite naquele processo. É que eu, nas minhas práticas, eu tenho um certo receio de trazer um dano maior para aquele corpo físico. A gente também tem que ter cuidado com o que a gente está fazendo, né? Pesquisar, ler, tentar compreender, de certa forma, o que você está fazendo. Algumas pessoas colocam, para fazer alinhamento de chakra, colocam os cristais, vai lá, aplica reiki e alinha um chakra. Ok, mas você não pode alinhar um chakra colocando a mão ali, emanando a energia? Você não pode pegar um pêndulo, se você domina a radiestesia, por exemplo, e harmonizar um chakra em 2 minutos.
Porque necessariamente você tem que colocar um instrumento, por exemplo, um cristal multifacetado, no meu chakra, no Sahara, eu não sei, eu tenho um certo receio. Que terapeuta é esse? Com quem você está lidando? Qual é a pessoa que você está lidando? Você se sente confiante com essa pessoa? Então, se você confia nessa pessoa, se você confia nessa prática, sim, você deve fazer. Eu, particularmente, não utilizo nenhum desses instrumentos. Obrigada, Vinícius. Eu queria passar a palavra para a Juliana, para ela falar um pouquinho para a gente sobre os princípios do Reiki e os símbolos, né, que são utilizados. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre os símbolos do Reiki, né, esses símbolos cósmicos que, como o Vinícius falou, eles são portais cósmicos. Mário, você pode colocar nos símbolos, tá? Coloco primeiro. Os símbolos são portais cósmicos que vão fazer com que a gente acesse um nível diferente, né, de energia e de vibração. Eu fui iniciada e faço uso de alguns símbolos, né? Tem o Chokurei, o Seireiki, o Honsha Zen Shonen, o Daikomyo tibetano, e o Onshu, o símbolo e o Rokotá. Pode colocar o primeiro símbolo, Mário, só o primeiro. Né? Ao longo da história da humanidade, o símbolo é consciente ou subconsciente, né? Os símbolos, eles podem ser classificados tanto em naturais como artificiais, objetivos, subjetivos, subconscientes, individuais, culturais e coletivos e cósmicos. No caso do Reiki, os símbolos, né, eles são de energia e vibração cósmica, né? A partir do momento que eu sou iniciada, no meu caso, quando eu fiz a iniciação e que eu recebi o Chokurei, o meu campo energético, ele vai vibrar e vai acessar e ser um portal para essa energia fluir através de mim, né? E esse símbolo, ele dá acesso a esses portais, né? E esses símbolos místicos são usados principalmente para a compreensão e controle do nosso subconsciente, da nossa realidade psíquica e do nosso ser cósmico e divino, né? Eles também têm o objetivo de controlar o nosso comportamento, né? Assim, e o comportamento do homem em relação a qualquer situação que ele queira fazer. Mesmo quando os símbolos são usados para controlar o físico, né, que é no caso das curas, das práticas de cura, eles fazem através de um campo mental, né, que a gente sabe, quando a gente estuda essa questão de energia, que toda doença, quando ela chega no nosso corpo físico, é como se ela se materializasse, ela já passou pelos nossos 7 corpos, né? É como se cada chakra representasse um corpo e ela vai... quanto mais tempo você passa sem cuidar e sem olhar para aquilo, mais ela vai ficando mais densa. E a energia mais densa é quando ela chega nesse corpo físico, né? E, assim, esses símbolos dizem respeito tanto à nossa união com Deus e com o cosmos, mas também com a natureza ao nosso redor, né? E a própria natureza das coisas que estão ao nosso lado, das situações, como o Vinícius falou, há símbolos do Reiki, o Honsha Zen Shonen, que ele abre portais de tempo e espaço, né? Eu posso trabalhar uma questão kármica, posso trabalhar uma questão do meu passado, posso trabalhar uma questão do meu futuro. E aí cabe a mim, uma escolha, né? Querer trazer isso à tona, né? Porque quando eu abro um portal para uma experiência que eu passei, vamos supor, de um trauma, de um parto, pode ser do meu parto, né? Eu estou acessando essas emoções, essas sensações, né? E... só um minutinho aqui. A gente pode sentir as vibrações sensoriais de energias mais, vamos supor, mais baixas, frequências mais baixas, através dos nossos 5 sentidos, né? O tato, o olfato, o paladar, a audição. E esses símbolos do Reiki, eles dão acesso a frequências vibratórias superiores, né? Frequências
frequências que são percebidas pelos nossos centros psíquicos, através da glândula pineal, que é ela que controla, né, o nosso chakra, o coronário, do terceiro olho, e também tem pessoas que, a partir da iniciação e de receber e utilizar esses símbolos, né, elas conseguem perceber energias muito sutis que antes elas não percebiam, né? Como ver a aura, como sentir o cheiro de energias, sentir o cheiro de entidades. Tem pessoas que conseguem enxergar, né? Assim, seres desencarnados, conseguem enxergar formas de pensamentos, conseguem enxergar miasmas. E essa iniciação com esses símbolos, ela deixa essa energia, esse nosso campo muito mais aberto para que a gente possa identificar esse tipo de energia mais sutil, né? Tem pessoas que conseguem enxergar, ver cores na música, né? As notas musicais, elas podem aparecer em forma de desenhos, né? Isso é uma forma a música também é uma forma de cura, né? Uma energia de cura. E as fragrâncias também são energias de cura. A gente usa a aromaterapia, a gente usa a musicoterapia, e a partir desses símbolos, né, da iniciação e da utilização desses símbolos, a gente consegue, algumas pessoas, né, conseguem expandir essa visão sutil, né, esse sentido, esses sensos, essa possibilidade de sentir essas energias mais sutis, né? E para o Reiki, esses símbolos são a essência do Reiki, né? Eles são sagrados, eles são considerados como sagrados. Antigamente, hoje, se você colocar na internet, você procurar, assim, símbolos do Reiki, aparecem vários tipos de símbolos, como você desenhar tudo. Só que com a expansão, né, esse processo de transformação do nosso planeta, isso foi sendo, vamos supor, descoberto, né? Quando Diane Sai, ela escreveu esse livro Reiki Essencial, então ela abriu as portas para o mundo para mostrar os símbolos do Reiki, né? Quando a minha mestra ela foi iniciada, ela fez os cursos de Reiki dela, ela disse que elas não podiam nem levar os símbolos desenhados para casa, né? Você aprendia, né, o símbolo e utilizava, você não podia nem levar o desenho que você fez no próprio curso, né? E os símbolos do Reiki, eles são representados, né, por mantras, que são os sons energéticos, e os yantras, que são as formas, os desenhos. E quando eles são adicionados, eles evocam uma poderosa representação no plano sutil. E foi tudo isso que eu falei e que o Vinícius também já falou, né? A questão de abrir o nosso campo, né? Eu lembro que Vinícius estava comigo quando eu fiz a minha iniciação no Reiki 3, eu fiquei num estado tão alterado de consciência que eu não sentia meu corpo, né? A gente estava sentado no carro, assim, eu com cinto de segurança, e eu não conseguia sentir o meu corpo sentado, eu não conseguia sentir o cinto de segurança atravessando o meu corpo. Então, entra aí também, né, nessa questão, e esses portais que são acessados com o uso desses símbolos, a questão da crise de cura, né? Que muitas pessoas dizem assim, eu vou ser iniciado no Reiki, acho que alguém vai falar disso lá na frente, eu vou ser iniciado no Reiki, eu vou passar mal. Eu recebi uma sessão de Reiki, eu passei mal. Porque ela tá expandindo essa energia, tá puxando do campo de onde ela realmente nasceu, né? Da raiz, e para que seja curada, eu tenho que trazer da raiz, né? Eu tenho que aprofundar. Não adianta ser uma coisa sutil, como eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar um Dorflex, mas qual é a causa da minha dor de cabeça? Né? E esses símbolos, eles trazem também, eles abrem portais, como o Rokotá, que é um símbolo da linguagem, da escola da Way of the Heart, que ele abre um portal para você trabalhar registros acásticos, são registros das suas encarnações passadas, para quem acredita, né? Ou não em outras encarnações, né? Aí esses símbolos, eles são introduzidos, são
nos nossos campos, né, sutis, na hora da iniciação, são colocados no nosso coronário, alguns chakras, e através das nossas mãos, nós podemos emanar, né, essa energia para a pessoa que a gente está doando o reiki, e não necessariamente com imposição de mãos, né, porque existe a doação de reiki mecânico, tipo, eu estou num lugar, uma pessoa está precisando do reiki, esse reiki sai do meu corpo, e é feita essa doação. Quando eu fiz meus cursos de Theta Healing, que a gente sempre segura na mão de outra pessoa numa prática, as pessoas que eu estava trocando, eu não estava com intenção de aplicar reiki, mas se a pessoa estava precisando, o reiki fluía, né? E quanto mais a gente utiliza esses símbolos, mais fácil é da gente acessar esses portais. Fica mais fácil a gente acessar esses portais. Quer complementar, Vinícius? Esse é o primeiro símbolo que está aqui na tela, o Chokurei. Ele é um símbolo muito usado para proteção, para força, para renovar a nossa força, essa nova força vital. E ele tem origem no taoísmo. E ele chama a energia curadora, né, para dentro da gente, para que ela seja emanada naquele momento que a gente está desenhando ou visualizando seu yantra, né, que é a forma que a gente desenha, e pronunciando seu mantra, né? E ele vai alinhando os nossos corpos para receber essas energias sutis, essas novas formas de energia, né? Quando você passa do nível 1 para o nível 2, né, é como se abrisse, são portais cada vez mais fortes, que a energia flui muito mais rápido, né, em maior quantidade. E esse símbolo Chokurei, ele significa poder, energia, rápido como um relâmpago, e se manifesta a energia universal. É um estado de geração, ele também é muito utilizado para potencializar os outros símbolos, né? E, assim, no campo mental, ele age para comandar a energia da vida, né? Para comandar essa energia da vida, que é o Ki, que é o Reiki, que é o nosso respirar, é o nosso prana, né? Então, o significado dele, Cho, espada, curva, curei, Ku, penetrar para tornar inteiro onde há vazio, e Rei, espírito transcendental. A gente também utiliza esse Chokurei na limpeza de alimentos, a gente pode fazer a limpeza de alimentos com agrotóxicos. A gente sabe que a gente não consegue encontrar todo tipo de alimento que seja cultivado de forma orgânica. A gente também... Vinícius, Oi. Para o Vinícius, quando eu fiz meu curso de Reiki, nessa fala da Juliana, que você, às vezes, quando já é um canal, não é só em você tocar, mesmo em outras práticas, o Reiki, ele está sendo transmitido. E aí a gente falava muito no nosso curso, dos abraços Reiki, né? Porque às vezes quando você abraça alguém, a pessoa até, algumas pessoas mais sensíveis percebem assim, tua mão é diferente, teu abraço é diferente, tem uma coisa. E ele diz que é o abraço Reiki, né? Que o abraço do reikiano ele é um pouco diferente, porque quando você abraça, você já está transmitindo essa energia. E aí, no curso, a gente tinha esse abraço Reiki e embalos Reiki, não é? Eu não sei se vocês falaram sobre isso quando fizeram o curso, do abraço Reiki e do embalo Reiki. E a gente, não com esses termos, a gente fazia uma roda de cura, né, Vinícius? A gente sentava e ficava um com a mão nas costas do outro e fazia essa doação em ciclo de energia. E ontem eu fiz uma prática com uma amiga minha, ela fez uma prática comigo, né, de Theta Healing, e ela disse que ela consegue perceber uma pessoa quando é reikiana pelo campo, quando ela faz uma leitura do Theta Healing, né? Ela disse que é diferente a disposição dos chakras, é como se a gente tivesse muito mais receptivo. E aí, estão vindo? Aí também entra a importância, né, do autocuidado, né? Porque quando a gente entra em qualquer prática dessa para fazer, em primeiro lugar, a gente vai para se tratar, né?
vai para se cuidar, e a responsabilidade de fazer as nossas proteções que a gente aprende quando a gente está com esses canais tão abertos, né? Há pessoas que têm uma maior sensibilidade do que outras, e assim, enquanto você não consegue trabalhar essa energia, as proteções do rei, né? Isso aconteceu comigo. De entrar no supermercado, eu não sabia o que é que eu ficava tonta no supermercado, porque o supermercado ela não tem abertura, não tem janela, né? A energia não circula por conta do ar-condicionado. Então, como você está com o seu campo mais aberto, se você não se protege, é por isso que existem, né, as práticas de proteção do reiki. E você pode fazer em outras terapias, existem outras formas de você fazer também, né, essa proteção. Até com o próprio chokurei existe você faz como se fosse esse símbolo, ele é tido, vem do budismo, né, a origem dele é budista, e ele é tido como um símbolo mais antigo, né, que as pessoas já conhecem, do reiki. Ele faz a nossa ativação da nossa fonte interior, né, ele dá um despertar ao nosso eu superior. Ele faz a ligação também entre o nosso corpo-mente, né, através do subconsciente, e ele atua transformando o corpo emocional e o ego, e modulando essa energia. Ele não é um símbolo de energia, ele é um símbolo de potência, como o chokurei, né? Por isso que ele sempre é utilizado junto com o chokurei, que o chokurei serve para potencializar e proteger, vamos supor, essa mudança de energia que está sendo feita pelo Seireiki, né? Ele é essencialmente um símbolo da liberação, de purificação e proteção também. Ele trabalha o plano emocional. O chokurei, ele trabalha muito na parte física, né? No nosso corpo físico, e ele está ligado ao elemento terra. Já o Seireiki, ele trabalha mais no nosso plano emocional. Ele faz o equilíbrio das polaridades, né? Do lado direito e do lado esquerdo do nosso cérebro. Então, quando você está naquelas situações de que a mente está muito agitada, você fazer a aplicação do Seireiki, posteriormente com o chokurei, ela dá uma alinhada, né? Dá uma organização mental. Ela trabalha também as causas escondidas, né? Do nosso subconsciente, ela traz à tona memórias passadas relacionadas à infância, relacionado a outras vidas. E também é um símbolo que é muito usado para cortar vícios, compulsões, para deixar de fumar. E através dele, a gente pode trabalhar traumas de vidas passadas, né? A gente sabe que o nosso corpo, né, para quem estuda essa questão de energia e vê outras práticas, a gente traz memórias kármicas, são as crenças genéticas que são passadas de gerações a gerações, e esse símbolo também auxilia, né, a reprogramação desses padrões. Mais 5 minutos, Ju. Nesses padrões mentais. Coloca o terceiro, Ronshazen Shonen. Esse símbolo, Ronshazen Shonen, ele abre os portais para o envio de reiki à distância, né? Ele é o símbolo que possibilita que a gente envie reiki para uma pessoa que está em São Paulo, uma pessoa que está do outro lado do planeta, e as nossas programações que a gente faz para o futuro, né, quando a gente coloca na nossa caixinha do reiki, um projeto que a gente quer trabalhar, uma situação que precisa de auxílio, o Ronshazen Shonen que faz essa abertura desses portais, né? E porque ele atua sobre as ondas quânticas, proporcionando a ação fora desse tempo usual, desse tempo e espaço que a gente conhece, né, de um dia de 24 horas, né, de um mês de 30 dias, e nem você pode acrescentar para o pessoal que está assistindo, que algumas pessoas não conhecem, em que momento se recebe esses símbolos, né? Porque dependendo da escola, você recebe você na primeira iniciação recebe só um símbolo. Algumas escolas já dão 2 símbolos. Essa diferença
Que você não faz o primeiro curso de reiki, já recebe os 3 símbolos de uma só vez, né? Tem um processo. No nosso caso, eu e Vinícius, a gente é da mesma linhagem, da mesma mestre, né? A gente não recebe símbolo nenhum no primeiro nível. No segundo nível, a gente recebeu esses 3 símbolos que eu mostrei até agora, e recebeu um outro símbolo da The Way of the Heart, da linguagem para o coração, do caminho para o coração, que é o Osho, que é um símbolo que parece um óvulo. Aí tu pode passar. Não é esse não. Esse aqui também é do. Pode passar. Esse aqui, o Osho, ele parece um óvulo fecundado, né? Parece. E ele trabalha essa questão da. Ele trabalha a reconexão, né, com o nosso eu superior, com a nossa criação, né? E ele sempre é usado com o Chokurei, esse símbolo aí, o Osho, para fazer essa conexão com o eu superior. E também é usado para as cirurgias energéticas, aquelas gosmas de forma pensamento, energias enegrecidas que estão muitas vezes alojadas nos chakras, e a gente consegue retirar com o uso desses símbolos do Osho, junto com os demais. No caso de uma cirurgia energética, é necessário a utilização desses 3 símbolos. Menos o Ronshanzen Shonen, quando é presente. Se for uma cirurgia à distância, a gente usa o Ronshanzen Shonen para poder acessar o campo dessa pessoa que não está no mesmo local que a gente. Pode complementar. Eu vejo uma certa semelhança com os pontos riscados da Umbanda, né? Na verdade, várias culturas têm isso do símbolo, né? De você ter uma evocação por meio disso. Eu estudo muito a obra do Rubem Valentim e ele trabalha justamente com esses símbolos e os aspectos de localização, que a gente chama. Que é quando você parte de referenciais globais e aplica ao local. Então... Ai, meu Deus. Tô sem o fone. Tava dando para ouvir? Tava, né? Vocês ouviram o que eu falei agora há pouco ou não ouviram? Ouviram? Ah, tá bom. Então, ele vai justamente com isso. Então, quando ele usa o tridente, não é necessariamente só o Exu que ele está pontuando naquela obra. Pode ser Netuno, pode ser Shiva. Ele acaba trazendo vários referenciais globais, assim mesmo, na obra de arte dele, né? Bom, vamos tentar com isso, porque a hora da palestra acabou que eu lembrei um pouco desse aspecto do símbolo para artes. Acho que é a minha área, no caso. Enfim, se você quiser comentar sobre o assunto, ou sobre como você vê que não se limita só aos símbolos que existem no Reiki, né? Eu confesso que estou mais habituada com os símbolos da radiestesia, porque é com que eu trabalho mais. Porém, enfim. Vinícius é radiestesista também, ele que pode falar. E assim, Lohana, né? Quanto mais a gente estuda e procura uma prática diferente, mas a gente vê que há muita sincronicidade em tudo. Você vê, a minha mestre é uma monja zen budista, como Monja Koen, né? Elas são zen, da mesma linhagem, sei lá, nem como é que se chama. E assim, aí eu pergunto, mas como é que eu posso fazer uma limpeza na minha casa, que eu me mudei? E aí eu vou numa casa de Umbanda, uma senhorinha assim olha para mim, que as pessoas têm muito preconceito ainda sobre, e agora eu vou entrar numa questão religiosa, mas assim, eu estou falando só na questão de espiritualidade, e ela te diz, o sal, ele é usado para purificar, o sal grosso. Em várias religiões, né? A utilização desses símbolos, a utilização das ervas, que a gente também pode utilizar as ervas junto com o reiki, né? A gente pode utilizar os florais, a gente pode usar o reiki para potencializar os efeitos dos florais. A gente pode estar fazendo uma aplicação de reiki, e ali eu trago a energia da camomila, porque eu sei que aquela pessoa está ansiosa, e aí eu trago a energia do chia amarelo para trabalhar as questões de ovário, de mioma.
Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que há uma congruência, né? Uma Sim, eu queria sincronicidade. até comentar um relato, porque como eu estou trabalhando com o Valentim, né, Rubem Valentim, eu acabei conversando muito com o Benê Fonteles, ele até relata que já até levou um médium à casa dele em Brasília, e chegando lá, esse médium que nem era brasileiro, ele era europeu, veio da Suécia, se eu não me engano, ele invocou, ele incorporou uma entidade africana e começou a cantar pontos cantados, porque a obra do Valentim é feita a partir de pontos riscados do candomblé. Então, a gente vê como isso vai, né, se expandindo, independente de cultura, religião e tudo mais. O reiki, hein, Ju? O reiki só vai ter um diferencial na ativação do símbolo por causa do mantra e do yantra. Porque o símbolo ali, só o símbolo ele não funciona, ele não tem... Para quem não é, eu esqueci de falar, né? Para quem não é iniciado, ele não acessa, quem não tem a iniciação no reiki, não acessa esse portal. Ele não acessa esse portal, porque é passado de mestre para iniciado, né? E há uma responsabilidade muito grande em relação a isso. A você ter acesso a esses portais. Você, quando passa a ser um reikiano nível 2, numa situação dessa agora que a gente está passando de pandemia, não que seja uma obrigação, mas você é parte fundamental da cura do planeta, porque você tem acesso a esses portais. Então, cabe a você querer contribuir e entender, né, agente de transformação. Um agente de transformação. Ô, Ju, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala em iniciado, o reikiano nível 1, ele é iniciado... Ele é iniciado. Ele tem um mas acesso... ele não recebe os símbolos. Ele não recebe os símbolos. Porque ele está primeiro então, aprendendo a que tipo trabalhar... de acesso ele tem? Ele Que está tipo de primeiro... acesso ele tem? Ô, Ju, só para complementar, depende da escola também, né? Porque, por exemplo, quando eu fiz o Reiki 1, eu já recebi o primeiro símbolo. Então, Paulo, que estaria conosco, a minha sobrinha foi iniciada por ele, né? Ela recebeu o Chokurei no primeiro nível. E aí, como é que a gente... Com a abertura dos canais, mesmo sem ser... Porque a questão dos símbolos é ser colocados nas mãos para a gente acessar. Vinícius, que é mestre de Reiki, explica isso melhor. A gente recebe os símbolos no coronário, né? E vai trabalhando nessa... É uma questão até de você ir aprendendo a trabalhar essa energia em você. Como a gente faz ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação, né? Primeiro, essa energia, você vai trabalhando o seu campo, né? Seria isso, Vinícius? É basicamente isso, porque você traz os símbolos, por exemplo, se traz um Chokurei, você puxa, você traz para o Agni, para o Ajna Chakra, você traz para o Sahasrara, você vai colocando os símbolos. Assim, eu acho muito perigoso isso numa primeira iniciação. Por isso que também tem um processo de 21 dias. Porque você está com o campo energético de uma forma, e quando você coloca os símbolos, esse campo se expande. Tá? A gente precisa de um determinado tempo para se adaptar àquela energia. Esse é meu ponto de vista. Tem alguns mestres que fazem iniciação e já dá símbolos no nível 1. Eu, particularmente, não faço isso. Eu espero o ciclo de 21 dias de alta aplicação para depois fazer uma segunda iniciação no nível 2. Eu acho, do meu ponto de vista, prudente. Mas tem pessoas que fazem esse tipo de iniciação no primeiro... No primeiro nível. Primeiro nível. Eu, particularmente, eu estou mexendo uma estrutura energética de uma pessoa. Eu estou mexendo na estrutura energética de uma pessoa. E, consequentemente, eu tenho que ter um certo zelo, apesar de que a gente sempre deve fazer um trabalho antes do processo iniciado.
né, que a gente deve fazer um trabalho de 10 dias antes, trabalhar com todas essas pessoas, aplicando reiki à distância, fazendo um trabalho de acompanhamento, para depois fazer um processo iniciático. Eu acho que é muita responsabilidade mexer no campo energético de alguém. Por exemplo, eu estou com um caninho de 25, né, saindo uma água, e eu abro um cano maior de 100 e quero que essa água desça nesse cano de 25. Você está aumentando o potencial energético de alguém. Eu particularmente, eu não faço isso, mas tem pessoas que já fazem isso e que acham que é correto, que dá para adaptar, dá para dar o seu por ele. Entretanto, assim, vai ficar a critério de cada profissional. Gente, já são 16 horas, nós ainda temos outros símbolos, Ju, para apresentar? Ou a gente vai para a nossa pausa e retorna depois com essa discussão? Aproveitando o silêncio, só queria complementar uma fala do Vinícius, que ele falou, o símbolo só com mantra tem que ter em harmonia os dois juntos, né? Me lembrou um pouco no hinduísmo Ganesha, né? Ela tá falando tanto de Jacaré, eu acabei lembrando do Ganesha, que a função dele é um tanto similar também. Você remete à imagem do Ganesha, você pensa nele e vai remetendo Om, Ganapate Namaha, né? Para poder tirar os obstáculos, para poder emanar aquela energia, conjurar ela, né? No caso, só complementando algo que me lembrou. Gente, vocês estão me ouvindo? Estamos. Estão me ouvindo, né? Tá bom, Ana, pode falar. Falando em símbolos, tem um livro que eu gosto muito, comecei a ler faz um tempo, não terminei ainda, porque às vezes eu volto várias vezes para o mesmo capítulo, mas quem tiver interesse em entender de símbolos, tem esse livro aqui, que é O Homem e Seus Símbolos. E aí ele Comecei a ler também. Ele faz toda uma abordagem, que é do Jung, né? E a relação desses símbolos com o inconsciente. Como eu sou da aula de neuroanatomia, de neurociências, então tudo que eu estudo nas práticas integrativas, eu vou buscando uma ponte científica também, porque está descrito também na medicina, né, por médicos que também estudam isso. E aí é bem interessante, porque ele pega os símbolos de tribais, os símbolos das religiões, né? Essas formas circulares que a gente vê muito em muitos rituais, de você se reunir em círculo, de você tornar um símbolo um círculo, e ele vai dizendo essa correlação dessas formas com o nosso inconsciente. E aí é bem interessante quando você começa a fazer essa conexão. Aí é esse livro aqui, que eu gosto muito, eu tenho uma paixão especial por Jung. Aí a outra, na verdade, é para o Vinícius, porque alguém perguntou aqui, Vinícius, qual é a importância do mestrado, do mestre em Reiki. Deixa eu ver qual foi a pergunta. Eu acho que é bom falar assim, da diferença entre os níveis de Reiki e o mestre, né? O que é que o mestre tem de diferente que os outros não têm? Iniciar outra pessoa no reiki, só isso. É um professor, né? Ele foi promovido a professor, ele pode promover as iniciações, isso. Ele tem a possibilidade de transferir, de colocar esses símbolos, né? E, na verdade... Mas quem é que dá essa autorização para vocês? A minha mestre de reiki. A sua mestre que autoriza a iniciar. Isso, vou passar um processo por um ano. Vou passar um processo de um ano estudando essas escolas, fazendo mais 3 iniciações, depois uma 4ª iniciação de Karuna, para eu poder iniciar alguém. Ô, Vinícius, só pegando essa ponte aí com você, para quem nunca fez um curso de Reiki, aí como você é mestre, eu não vou falar que você sabe mais do que eu, qual é o processo? Não é assim, nunca fiz Reiki, eu quero fazer Reiki. Em quanto tempo eu conseguiria ser mestre de Reiki? Quanto dura cada etapa da formação? Olha, isso vai depender
de cada mestre. Porque, por exemplo, eu faço uma iniciação 1 no SUI. Então, eu demoro 21 dias, no mínimo, que é de alta aplicação. E para fazer o nível 2 e o nível 3, eu recomendo 2 meses. Do nível 1 para o nível 2. Você tem que fazer alta aplicação diária e você tem que praticar, aplicar no outro. Não adianta o conteúdo, a prática. Só para acrescentar, e quanto dura cada iniciação? Quanto tempo para cada um? O nível 1, nível 2, nível 3, a divisão do 3 quando ela existe e a do mestrado. Quanto tempo dura cada iniciação? A formação, né, que a gente vai assistir umas aulas, faz as práticas. Oi? Sim, a formação em si. A formação, sim. Por exemplo, nível 1, um final de semana. Mas, pelo conteúdo que tem no nível 1, é impossível. É impossível uma pessoa fazer uma iniciação de nível 1 no final de semana. Eu acho incrível. Então, para mim, teria que ser 2 finais de semana, 4 dias. Eu acho muito conteúdo, muita informação para se trabalhar. A não ser que quando você está com um grupo, que ele já tem um conhecimento prévio. Quando esse grupo ele já tem um conhecimento prévio sobre chakras, sobre campos energéticos, e quando você vê que aquilo está fluindo, aí sim, dá para você fazer uma iniciação com 2 dias. Então, em média, ficaria assim, 2 dias para o nível 1, aí o nível 2 também, 2 dias. 2 dias, aí o nível 3 iria aumentar mais, para 4 dias, 2 finais de semana. O Karuna seria mais 2 finais de semana. E o mestrado? Diferente, então o Karuna iria demorar um pouquinho mais. E o mestrado, no mínimo, de 1 a 2 anos. Pronto, é para eles perceberem a diferença, porque, assim, qual é a diferença do mestre para quem fez o Reiki 1 e o Reiki 2, né? Não, na realidade, porque a gente vai receber alguns símbolos, tá? A gente vai receber alguns símbolos e vai aprender a fazer iniciação em outras pessoas. Né? Porque tem uma meditação, uma prática de Reiki, que é uma prática de cura. Ela parece muito com a iniciação, e está no nível 3, eu acho. Porque você vai olhar, é muito complexo, eu diria assim, o trabalho do mestre, tem que ter muita responsabilidade. Você olha desde o sasrara da pessoa até o chakra básico. Você coloca assim, você está mexendo no campo do outro. É muito delicado, tem que ter paciência. E se você quer fazer um curso de Reiki, se você sentiu esse amor no coração, você sentiu um chamado, vá em busca, que eu super recomendo. Maravilhoso. Professor. Tem gente chegando agora, vamos ver. Ok, Mari. Quem chegou agora, por favor, nós vamos dar uma pausa de 10 minutos, Semiramis? 10 minutinhos. 10 minutos, então, mas já são tem... 16 e 8, Pronto. 16 e 18 a gente retorna. Ok. Aí, quem chegou agora já tem uma frequência aqui no canto inferior esquerdo, onde tem Conhecendo o Reiki, você clica, quando você clicar, aparece um quadrado, e logo abaixo do Conhecendo o Reiki tem um termo de autorização de uso de imagem e som. Você aperta isso aí, preenche, e vai contar como sua frequência, e você vai me dizer também se você autoriza o uso da sua imagem e algum som aqui. Quem não autoriza, a gente depois... alguma imagem que a gente vai publicar, a gente vai removendo as pessoas que não autorizam, tá? Até daqui a 10 minutinhos para a gente.